E aqui no Jornal Brasil Atual nós temos o prazer de conversar agora com a economista, professora e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais da Economia do Trabalho do Instituto de Economia da Unicamp, a professora Marilane Teixeira. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual. Olá, bom dia a você também, Rafael. Um prazer estar com vocês nesta manhã. Obrigado. A gente vai falar sobre a tal PEC da transição. Ontem, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, entregou ao Senado a sugestão do texto dessa proposta de emenda à Constituição, professora. Pela proposta, os valores a serem pagos pelo Bolsa Família ficaram fora do teto de gastos, sem referência também a limite de prazo. O relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, disse que, abre aspas, não queria fazer terrorismo, mas advertiu que se a PEC não for aprovada, não será possível fechar o orçamento. E no meio desse falatório, a turma da bufunfa, do chamado mercado, que adora juros, que, é bom lembrar, estão num patamar que é o dobro da inflação, já começou a chorar, né, professora? Como é que a senhora está avaliando a apresentação dessa PEC? Como é que a senhora vê a possibilidade ou avalia a possibilidade dela ser aprovada com o mínimo de interferência por esse Congresso, essa legislatura que está terminando? Muito bem. Bom, Rafael, ela é absolutamente necessária, né? Ela, inclusive, seria necessária mesmo com a possibilidade de recondução do atual governo para um próximo mandato, porque quando esse atual governo enviou o projeto de lei orçamentária anual para 2023, ele encaminhou com a manutenção dos valores do Auxílio Brasil, né, que vai passar a ser chamado, voltará a ser chamado Bolsa Família, nos valores, nos patamares anteriores, que eram de um pouco mais de R$ 400. Então, já havia, de alguma forma, um rombo, né, uma necessidade de cobrir esse valor em torno de 52 bilhões. Ele enviou um projeto, né, com valor apenas de 105 bilhões para o programa, para o Auxílio Brasil, agora Bolsa Família, e as necessidades eram em torno de 175, né? Então, a PEC ela é absolutamente necessária, ela é uma medida correta, porque ela dá mais segurança jurídica e eu tenho a impressão de que há um clima, mesmo considerando, né, que nós estamos falando de um Congresso muito desfavorável, que parte das pessoas que estão lá, inclusive, não vão seguir no próximo mandato, não foram reeleitos, mas mesmo assim de se aprovar a PEC o mais rapidamente possível para que possa ter garantido, né, a condução aí e a finalização da discussão sobre o orçamento para o próximo ano. Então, eu acredito sim, embora quando se trata de um projeto de emenda constitucional, é necessário que se tenha 3/5, né, das duas casas, tanto da Câmara quanto do Senado, e a votação em 2 turnos. Mas essa, vamos dizer, necessidade da PEC, ela é uma promessa de campanha fundamental para quem entende hoje a situação em que se encontra o Brasil. Quer dizer, nós voltamos ao mapa da fome, um grau de vulnerabilidade e de instabilidade social tremenda, com um percentual de pobreza e de extrema pobreza crescente, e a ampliação deste valor de forma permanente para R$ 600 é uma necessidade, uma urgência muito grande. Ela, sem dúvida nenhuma, deve se inserir entre as primeiras medidas adotadas pelo novo governo, assim como a valorização do salário mínimo, Rafael. Pois é, professora. Segundo o relator do orçamento, são 3 pontos, né? Esses 175
bilhões de reais para o Bolsa Família, que volta a ser chamado de Bolsa Família. Aí tem um segundo ponto que trata da possibilidade de até 23 bilhões de reais, no caso de excesso de arrecadação, também ficarem fora desse teto de gastos, e o terceiro ponto que deixa de fora as receitas próprias para as universidades. Esses outros dois pontos, eles são também importantes na construção de um novo orçamento para o governo Lula, que começa em janeiro? Claro, claro que são fundamentais. Primeiro porque o que é importante também, assim, acho que para quem está nos acompanhando, né, nos assistindo, compreender, né, o que é o teto dos gastos sociais. Final de 2016, o Temer aprovou, né, uma emenda constitucional, ficou conhecido como emenda constitucional 95, que excluía, né, ou seja, ela limitava o crescimento das despesas do governo à correção da inflação. Então, nós estamos desde pelo menos de 2017, em que todas as políticas sociais elas foram corrigidas unicamente pela inflação, sem previsão, né, sem possibilidade de acrescentar mais nenhum valor adicional, mesmo com o crescimento da economia. E há uma previsão para o próximo ano de crescimento da economia de pelo menos 2,5%. Ao se manter, né, vamos dizer, o teto dos gastos sociais, esses 2,5% eles seriam canalizados para o pagamento de amortização, refinanciamento e juros da dívida pública, né? Só para se ter uma ideia, para o próximo ano está se prevendo transferir para pagamento, amortização e refinanciamento da dívida pública 2 trilhões. Isso digamos que vamos comparar com o que está sendo previsto para o pagamento do Bolsa Família, né, com a aprovação da emenda, que seria de 175 bilhões, isso, só o pagamento com juros é mais de 10 vezes mais o pagamento, o que seria, né, direcionado aí para o programa Bolsa Família. Então, além claro, do Bolsa Família, esses 23 bilhões, eles entrariam como excedente, porque se a economia, vamos dizer, seguir nessa rota de retomada da atividade econômica, e tudo indica que sim, né, com as políticas que estão sendo desenhadas aí, que foram projetadas a partir do programa, do projeto, né, para o próximo ano aí do governo Lula, vai gerar um excedente, né, um excedente que, se mantiver a partir dessa perspectiva do teto dos gastos, seria canalizado diretamente para o pagamento dos juros da dívida. E não, a proposta é que ele seja utilizado em políticas sociais. E retomar os investimentos das universidades é fundamental. Nós estamos com bolsas de pesquisa congeladas há décadas, né? Nós estamos com um quadro muito, muito negativo, em termos, inclusive, de perspectiva, né, dos nossos estudantes, seja de mestrado, seja de doutorado, alunos de pós-graduação, de poder seguir numa carreira, porque não vê perspectiva, você não tem bolsa de pesquisa, você não tem atualização dos valores, não tem investimento em pesquisa, em laboratórios. Então, essa possibilidade de poder retomar os níveis de investimento para as universidades no próximo ano é essencial para pensar a ciência, a tecnologia, para pensar um país de fato soberano e com perspectiva de retomada, né, de um rumo não só de crescimento econômico, mas também de desenvolvimento econômico. E eu queria também destacar que, ao tirar do teto dos gastos sociais o programa Bolsa Família, isso significa que abre também uma janela de o que a gente chama de 105 bilhões, que seriam aqueles valores que estão previstos no orçamento atual para o pagamento do Bolsa Família do próximo ano. Então, abre, né, um valor estimado de 105 bilhões
fora dos 175, que estaria fora dos gastos, né, do teto dos gastos sociais, esse 150 que poderia ser gasto com outros programas. E certamente no governo Lula, esses programas são basicamente os programas voltados às políticas sociais, seja na saúde, seja na educação, seja na assistência social, que são fundamentais aí para serem investidos no próximo período. A gente está conversando com a professora Marilane Teixeira, economista do Instituto de Economia da Unicamp. Professora, eu quero falar com a senhora também sobre a valorização real do salário mínimo, que isso significa injeção direta nas pequenas economias, no caso dos pequenos municípios. Mas eu quero uma avaliação sua, porque me chama a atenção que desde as eleições, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e diante de todas essas discussões, ele está silenciado. Parou de falar que o avião está na pista, pronto para decolar, que agora o Brasil vai. E também Bolsonaro, silêncio. Nessa altura do campeonato, é melhor que eles continuem dessa forma caladinhos para não atrapalhar? Ah, não tem dúvida nenhuma. Inclusive, do ponto de vista, quer dizer, da nossa saúde mental e da saúde mental da população brasileira, da sociedade, essas últimas semanas têm sido realmente muito tranquilizadoras, porque a gente percebe quanto é impressionante o mal que essa equipe econômica e este governo faziam para a sociedade, porque não tinha um dia que eles não vinham a público com impropérios, com ofensas, com ameaças. Então, realmente, eu acho que desde o dia 30 de outubro, nós estamos vivendo num outro Brasil, né? E isso já se expressa agora na viagem do presidente Lula ao Egito. Então, e a repercussão internacional disso e a repercussão também interna disso. E, obviamente, se calaram sobre todos os aspectos, né? Nas vésperas da eleição, por exemplo, todas as ameaças que envolviam esse debate em torno do salário mínimo, que é um verdadeiro escândalo, né? Porque o salário mínimo já é um valor muito aquém do que são as necessidades básicas necessárias para poder garantir a sustentação de uma família, né? Já está muito aquém dessas necessidades e provavelmente para tentar, de certa forma, sinalizar positivamente para o mercado, para os investidores, soltou, né, essa perspectiva aí, se o Bolsonaro vencesse as eleições, de que a partir de janeiro haveria a possibilidade de congelamento do salário mínimo e consequentemente, também a desvinculação do salário mínimo das aposentadorias, o que é um absurdo, porque hoje no Brasil a maioria das pessoas, bom, na área rural 100% recebe até um salário mínimo e nas áreas urbanas pelo menos 60% a 75%, entre 60% e 65% das pessoas recebem até um salário mínimo, né? E desvincular, por exemplo, os benefícios previdenciários do salário mínimo é um verdadeiro crime, porque o salário mínimo ele é fundamental, ele é um farol, ele orienta, inclusive, para vários segmentos econômicos. A gente, inclusive, costuma comentar que até para a informalidade. Então, por exemplo, quando um trabalhador, uma trabalhadora é contratado, mesmo em condições mais precárias, sem registro, sem carteira de trabalho assinado, mas a referência da contratação segue sempre sendo o valor do salário mínimo, né? Além do impacto que isso causa nas pequenas comunidades, nas pequenas cidades, estimula, faz a economia girar nas periferias da cidade, das comunidades e também nas pequenas cidades. Então, junto com o reajuste, né, do Bolsa Família, assegurar que o Bolsa Família possa ser mantido nos próximos 4 anos com esse valor de pelo menos o valor de R$ 600 e provavelmente com correção, garantir o auxílio às crianças, né, que também é uma outra deficiência muito grande, nossa, corrigir a valorização do salário mínimo é fundamental, porque o salário mínimo, enquanto que o Bolsa Família ele tem um impacto muito grande sobre a pobreza, a extrema pobreza,
valorizar o salário mínimo, ele tem um impacto sobre a redução das desigualdades. E essas duas, vamos dizer, medidas, elas precisam caminhar juntas. A gente precisa reduzir os níveis de pobreza e de extrema pobreza, mas também precisamos reduzir os níveis de desigualdade. E para reduzir os níveis de desigualdade, o salário mínimo, né, a valorização do salário mínimo, é um instrumento fundamental, além de outras políticas, evidentemente, que vão ser certamente desenvolvidas, né, vão ser acionadas no próximo período, como a política tributária, política de renda, entre outras, né? Professora, para a gente terminar, eu queria uma avaliação sua também sobre essa bondade que o governo Bolsonaro fez para o sistema financeiro, para os chamados mercados, principalmente para os bancos, na verdade, que foi a entrega do empréstimo consignado em cima do antigo Auxílio Brasil, né, que vai virar o Bolsa Família, que garante a transferência, a drenagem desse dinheiro, que seria exatamente para que as pessoas possam comprar comida, transformando isso já como um recurso adicional para o mercado financeiro. Com a aprovação dessa PEC, isso também dá uma tranquilidade para esses tubarões da economia que vão ter durante 4 anos garantidos esses recursos, a não ser que o governo de Lula modifique essa questão do juro consignado para o Bolsa Família, não? Olha, Rafael, eu acredito que o próximo governo vai alterar isso, porque isso é um verdadeiro escândalo. Inclusive, já existem medidas que apontam a inconstitucionalidade. Você não pode, por exemplo, um auxílio, como no caso do Auxílio Brasil e futuro Bolsa Família, você atribuir a possibilidade de um consignado, ou seja, você está comprometendo um auxílio, quer dizer, inclusive isso já está sendo analisado e eu acredito que vai ser considerado inconstitucional, porque o problema, assim, que isso foi pouco divulgado. Quando você olha, por exemplo, as taxas de juros do pagamento, né, desses valores consignados do Auxílio Brasil, elas estão acima das taxas de juros que são realizadas comumente pelo próprio mercado e também, inclusive, para quem faz uso do consignado, como é o caso dos beneficiários da Previdência Social. Estava em torno de 3,75% ao ano. Isso é muito acima do que se paga para quem tem acesso ao consignado por meio da Previdência Social e também para quem tem acesso ao consignado por meio de outros mecanismos, né? Então, assim, ainda por cima é uma facada, é um absurdo. Você considera. Primeiro, você está. O Auxílio Brasil ele tem um caráter, né, justamente de garantir, é como se fosse uma renda suplementar para as pessoas que vivem numa situação de pobreza e de extrema pobreza, né? Então você ainda comprometer uma parte dessa renda com pagamento de juros, isso significa que assim, as pessoas vão se manter, você vai transferir, drenar isso que você chama atenção, injetar no sistema financeiro, vai tirar, vamos dizer, esses recursos de circulação da economia, que poderiam estar ajudando, inclusive, a ampliar a demanda agregada, ampliar a capacidade, né, da própria economia, do fluxo circular de renda, de poder circular mais dinheiro na economia para compra de bens, de serviços, né, essenciais para garantir a própria dignidade e a vida das pessoas, e você está transferindo isso por meio de juros, né, para o sistema financeiro e mais, com ganho assim 100% assegurado, né? Então não tem nenhum risco de perda. Isso, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes escândalos, né? Vamos dizer, no apagar das luzes deste governo, e que a gente vai precisar, junto com centenas de outras medidas que foram tomadas também nesse último período, que vão precisar ser revistas com muita centralidade no próximo governo, sim.
Quero agradecer aqui a participação da professora Marilane Teixeira, economista, professora e pesquisadora do CESIT, o Centro de Estudos Sindicais e da Economia do Trabalho, do Instituto de Economia da Unicamp. Professora, sempre muito bom conversar com a senhora, a gente ainda tem muita coisa para conversar, por exemplo, no mundo do trabalho, com o presidente eleito Luiz Inácio Lula já avisando que precisa ser revista algumas das medidas, né, colocadas na reforma trabalhista e como isso pode ajudar a dinamizar a economia brasileira, mas isso fica para uma próxima oportunidade e eu já faço esse convite desde já para a senhora. Não, muito obrigada, Rafael. Pode contar comigo para o que precisar. Um grande abraço para você também. Conversamos com a professora Marilane Teixeira aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.